E recebendo no programa Check-up de hoje a doutora Tatiana Celedônio, ela que é nutricionista e vai nos ajudar nesse início de ano. O ano já começou e começou com tudo, gente. Já passou janeiro, já estamos em fevereiro e muita gente ainda não conseguiu retomar a rotina de alimentação, de dieta, de atividade física, não é, doutora? A pessoa, quando entra nesses períodos mais comemorativos, acaba se perdendo um pouquinho. Além do período comemorativo das festas de fim de ano, também tivemos as férias, né? Sim. Férias escolares, férias aqui em Fortaleza, todo mundo quer aproveitar. Mas agora, vamos lá, chegou o momento de realmente voltar à rotina. A gente sabe que não é fácil, especialmente quando tem essas paradas. Mas é muito simples na realidade. Nós tendemos a não dar tanta importância às coisas simples, vamos dizer assim. Pequenas mudanças sempre refletem com grandes mudanças. Então, você voltar a uma atividade física, não necessariamente você precisa ir para uma academia. Você pode buscar opções que estão ao teu alcance. A gente sempre busca o melhor cenário, o melhor momento, a segunda-feira, uma roupa nova e por aí vai. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. O importante é a gente se movimentar. Então, já começa por aí. Alimentação, diminuir o consumo de fast foods, que é tão comum no fim de ano, nas férias. Isso já vai trazer grandes mudanças. Diminuir o consumo de industrializados, de açúcares, ou seja, voltar à rotina de estilo saudável, que é o que a gente faz nos meses até realmente chegar lá de novo em dezembro e voltar àquela rotina de festividade, de aproveitar e de comer sem tanta preocupação. Então, o básico e o mais importante, faça o que você pode com o que você tem. Não espere o melhor cenário. O melhor momento é agora. Agora é muito comum as pessoas chegarem depois das férias com aqueles quilos a mais e bem preocupadas, né, Tati? Aham. E o pior de tudo, viu, Natália? Que vem aquele sentimento de compensação. Comi tudo, aproveitei, ganhei os quilinhos, aí vem aquele sentimento de que agora eu vou restringir, agora eu vou comer menos, agora eu vou fazer jejum, aquela coisa meio, né, Tomar um restrita, vou tomar um remedinho remedinho, que é aquela solução mais muito rápido. rápida. E não é assim que funciona, né? A gente tem que realmente voltar à rotina, com tranquilidade, que as coisas vão acontecendo naturalmente, não precisa de desespero. Sem falar que muitas vezes esses quilinhos extras, né, que deixam a gente muito preocupados, muitas vezes sim é retenção, né? O corpo fica um pouquinho mais inchado, afinal de contas foi, né, a rotina que mudou muito, né? Então a gente calma, não precisa de desespero, é retorno à rotina, com essas pequenas mudanças, entrando no caminho, você já volta com o pezinho que você estava antes e até melhor, né? Pois é, porque as pessoas querem essa coisa muito fácil hoje, muito rápida, e aí a gente entra nessa questão, né? Desse problema, né? Dessa situação dos medicamentos, essa perda de peso muito acentuada, muito Sim. rápida, né? A pessoa tem que pesar muito bem isso, né, Tati? Com absoluta certeza. Inclusive, obrigada por ter comentado nesse ponto, porque hoje que a gente vê, sabe, Nath, é a banalização do uso dessas medicações que a gente sabe que ajudam muito na perda de peso. Porém, elas têm que ser usadas quando tem indicação. Porque quando é usada somente para um controle de peso, que é o que a gente vê que está acontecendo, a gente pode ter um resultado diferente do que a gente espera. Muitas vezes há uma perda de peso expressiva, mas ali se vai muita massa magra, né? Então acaba não sendo uma opção saudável. Então as pessoas elas têm que ter mais consciência em relação ao uso dessas medicações. São boas estratégias, sem sombra de dúvida, sendo bem indicada, mas não é a solução. Essas medicações elas são utilizadas como estratégia e não como se fosse a solução para todos os problemas. Tem que ser muito bem indicado, com acompanhamento nutricional para que o resultado seja realmente o que o paciente espera, sem interferência na saúde do paciente, né? Porque a gente pode ter um comprometimento da saúde. A pessoa usa com fim estético, mas infelizmente, se não tiver cuidado, pode evoluir com algo nada agradável. E eu acho que uma dica muito interessante é até o que eu passei, assim, particularmente. A pessoa tem um cuidado também na hora de deixar a rotina de lado e entrar nas férias.
Porque às vezes você não tem aquela academia tão perto, já não tem mais a rotina dos filhos na escola, Sim. aí tem as viagens e vai juntando uma coisa com outra. Realmente, quando você vai ver, você não conseguiu fazer a dieta, você tá, né, com uns quilinhos a mais. Mas se a gente tem um cuidado para não deixar a coisa tão solta, Sim. soltar, mas não soltar tanto, já ajuda. É o famoso equilíbrio, né? E a gente sabe o quê? Que esse período, né, que a gente fala de festas, de férias, a gente tem que aproveitar, né? A gente não pode viver pensando em restrições, em dieta e sempre. A gente tem que ter realmente o equilíbrio, né? A gente não pode soltar demais e nem ficar tão preso, até porque, afinal de contas, é um período tão esperado. Não é, Nath? Festas, férias, tá ali com os filhos, aquela viagem. Mas, claro, a gente consegue, dentro desse contexto, ter um certo equilíbrio. Uma refeição do dia que você vai ter um consumo maior de frutas e legumes e verduras, uma boa proteína. À noite você já sai um pouquinho mais da rotina. Se você mantém esse equilíbrio, o impacto é menor. Vai ter um impacto? Vai, você saiu da rotina e tá tudo bem. O período é exatamente para isso. E Né? esse período é legal também, esse retorno para dar uma olhadinha nos índices, né? Exame de sangue, vitaminas. Isso, é o melhor momento. Quando você inicia o ano, que está começando esse novo ciclo, que a gente faz aquelas promessas de um ano mais saudável, né? Um ano mais fitness, como estão dizendo agora, né? Vou colocar o shape, né? Então é o melhor momento para você realmente fazer todos os exames, fazer o seu check-up, né? E ver como é que estão todos os seus índices, as suas taxas, porque aí é um momento de você entender como é que está a tua saúde de uma forma global, ajustar o que precisa ser feito, montar uma nova rotina e seguir aí adiante e ter os resultados que você espera. Sempre com tranquilidade, sem pressa, fazendo. Se movimenta, faz essas pequenas mudanças, muda o que tem que ser mudado e segue que vai acontecer. Então é bom procurar ajuda. Sim, é super importante você ter um acompanhamento, ter uma orientação. Inclusive, hoje em dia, o que a gente vê nas redes sociais é muita informação, né, assim, de caráter duvidoso, vamos dizer assim, né? Que as pessoas veem, muitas vezes acreditam, seguem uma dieta disso, uma dieta daquilo, da blogueira e por aí vai. E muitas vezes não é o que vai funcionar para você. Né? Então é aí onde entra o profissional que se preparou para poder te ajudar a você realmente chegar no teu objetivo, seja ele qual for. A gente está preparado para realmente caminhar junto com o paciente para que ele siga com uma vida saudável, né? E com o corpinho também que ele quer, né? Então vamos lá, nada de desânimo, ganhou uns quilinhos aí, sem problema, férias, viagem. Então agora é respirar, manter o equilíbrio e ir aos poucos, como a Tati está falando, sem essa, né, essa questão dos remédios, sem querer perder peso muito rápido, se cuidando da saúde aos poucos. A rotina vai voltando ao seu lugar. Ao seu né? lugar. E aí as exatamente. coisas vão se acomodando. Sem atropelar, sem atropelos, né? Só segue que vai dar certo. E aí nas próximas férias, tranquilo, aproveita, nas próximas festas, aproveita e depois retoma como tem que ser. Ó, e você vai voltar aqui esses dias pra gente falar sobre o carnaval, tá bom? legal. Dicas para o carnaval. Como Fechado. curtir a folia sem passar mal. Perfeito, fechado. Importante, vai ajudar muita gente, né, Nath? Então fiquem ligados que a doutora Tati, vou até criar um quadro aqui, Nath e Tati. Então aguardem. Obrigada, Nath, Beijo. pelo convite, viu? Mais uma vez. Prazerzão estar com você aqui. Prazer é todo nosso.